Bom dia, sexto ano. Vamos continuar o nosso conteúdo aí falando sobre elementos atmosféricos. Nós estamos quase encerrando a nossa apostila e a gente vai ver agora essa parte, tá? Abram na página 357 e agora a gente vai falar da altitude. O que é a altitude? A altitude é a distância vertical entre um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Quando a gente fala de altitude, que ela influencia no clima, é porque quanto mais alto, mais frio vai ser. Muita gente acha que pelo fato de ser mais alto, vai ser mais quente porque está mais perto do sol. Não é assim que ocorre, tá? Por que vai se tornando mais frio? Porque a gente fala que o ar vai se tornando rarefeito, o ar vai ficando raro. O ar seria partículas. E o Sol, para aquecer, ele tem que aquecer algo. Se tem poucas partículas, o aquecimento daquela área acaba sendo muito pouco. Aqui o exemplo desse monte. Se vocês observarem, aqui são neves. A gente chama essas neves, inclusive, de neves eternas, porque elas nunca acabam. É o Monte Kilimanjaro, lá no continente africano, e é um continente muito quente lá. Porém, devido à altitude desse monte, lá sempre vai ser frio, porque aqui o ar ele se torna rarefeito, inclusive para a pessoa respirar tem muita dificuldade, porque tem pouco ar. Aí agora a gente vai falar da continentalidade e também da maritimidade, como que elas influenciam nos climas de cada região, das localidades, tá? Quando eu falo de continentalidade, maritimidade, é muito importante eu entender o sentido real dessa palavra. Continentalidade eu posso falar que é continente, maritimidade eu posso dizer que é mar. Então, as áreas que estão mais no interior do continente são áreas que apresentam essa influência da continentalidade. E as que estão mais próximas do mar, elas acabam recebendo a influência da maritimidade. O efeito dessa continentalidade, ela ocorre com maior intensidade em áreas que estão afastadas dessas grandes massas de água. E nessas regiões, a temperatura do ar se aquece e também se esfria de uma maneira muito rápida. E por conta disso, acaba havendo uma maior variação da temperatura em alguns estados do Brasil, como esses aqui, olha, que recebem a influência da continentalidade. Já quando a gente fala da maritimidade, ocorre em áreas que estão próximas dos mares, oceanos e onde as águas elas se aquecem e se esfriam lentamente. Como consequência disso, nessas áreas, a variação da temperatura é muito menor. Como a gente pode observar nos estados que são banhados pelo oceano. Eu vou só colocar um exemplo para vocês entenderem bem como funciona. Vamos imaginar que a gente vai tomar um prato de sopa. Começa a tomar, a gente vai esfriando essa sopa. Ela demora para esfriar. Por quê? Porque a sopa tem muito líquido. Então ela esfria de uma maneira muito lenta. Agora, se a gente vai comer um arroz com um bife, uma batata frita, rapidamente ele se esfria. Por quê? Porque tem pouca umidade, tem pouco líquido. Então a continentalidade e a maritimidade tem basicamente esse efeito. Então, por conta disso, a gente pode perceber que no caso da maritimidade, as mudanças na temperatura ocorrem de uma maneira muito lenta, é muito menor a variação da temperatura. Já nas áreas que apresentam o efeito da continentalidade, as mudanças na temperatura, elas acabam apresentando uma variação muito maior. Tá? Você pode ter temperaturas muito quentes durante o dia e durante a noite temperaturas muito frias. Por quê? Porque a região ela se esfria muito mais rápido do que próximo do mar. E quando a gente fala dessa variação de temperatura, a gente está se referindo ao que a gente chama de amplitude térmica. Aqui, olha, na apostila de vocês, 358, a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a variação da temperatura máxima com a temperatura mínima.
de um determinado lugar por um determinado período. Então, quando eu pego, observem aqui, quando eu pego a temperatura máxima e diminuo pela temperatura mínima, eu vou chegar à amplitude térmica. Então, isso aqui é o que a gente fala de amplitude térmica, é a variação da temperatura máxima com a temperatura mínima. Então, nas áreas de continentalidade, a amplitude térmica é muito maior do que em áreas de maritimidade. Acredito que vocês tenham entendido, inclusive eu coloquei uma questão sobre a amplitude térmica lá na nossa atividade. E agora a gente vai falar sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é exatamente a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e que ela pode variar ali de acordo tanto com a temperatura como também a altitude. Por exemplo, em lugares com baixas temperaturas, as moléculas dos gases que estão na atmosfera, elas acabam se comprimindo e tornam o ar muito mais denso e também com uma maior pressão, tá? Então, nas áreas com baixa temperatura, apresenta maior pressão atmosférica. Já em áreas com temperaturas muito elevadas durante o dia, as moléculas dos gases acabam se expandindo, tornando o ar menos denso, mais leve e também com uma menor pressão atmosférica. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a pressão atmosférica. Bom, então a gente vai continuar na nossa apostila, na página 359, e a gente vai falar agora de tempo e clima. Será que tempo e clima eles são a mesma coisa? Não, não são. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes a gente até confunde, a gente fala assim: domingo eu vou à praia, mas só se o clima estiver bom. Esse termo está errado, você tem que falar: vamos à praia, mas somente se o tempo estiver bom. Por que o tempo? Porque o tempo ele é o estado momentâneo da atmosfera. Já o clima não. O clima é o conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar e que foi registrado ao longo de um período de mais de 30 anos. Então o clima ele não muda. Ele foi definido a partir das características de tempo que apresenta naquele lugar. Já o tempo não, é o estado momentâneo da atmosfera. Se é o estado momentâneo, ele vai mudar o tempo todo. Por exemplo, agora eu posso estar gravando essa aula e eu posso observar o tempo. Observei que hoje o tempo está chuvoso, está frio. Porém, quando vocês forem assistir essa aula, vocês podem observar o tempo e vocês irão me falar: ah, professora, hoje o tempo está ensolarado, está calor. Então a gente percebe que o tempo ele é um estado do momento. Então, durante o dia, o tempo ele vai mudar várias vezes, ou simplesmente não, porque é um estado momentâneo. Já o clima, ele nunca vai mudar. Por exemplo, aqui onde nós vivemos, em Paraty, o clima aqui é tropical úmido. Eu posso falar isso a qualquer dia e a qualquer horário que ele nunca vai mudar, porque ele foi definido já pelas características do tempo, certo? Nunca confundam tempo e clima. Então a gente vai continuando falando das massas de ar. O que são essas massas de ar? Observem aqui, olha, as massas de ar no verão, como que elas ocorrem aqui no território brasileiro. A gente vai ter a massa equatorial continental, tá vendo? A massa equatorial atlântica, a tropical continental e a tropical atlântica. Quando a gente fala dessas massas de ar, na própria atmosfera existem grandes porções de ar com características que são internas semelhantes, como temperatura, pressão e também a umidade. E essas características elas acabam se diferenciando das áreas ao seu redor. E essas porções de ar, elas são chamadas de massas de ar.
E normalmente essas massas de ar, elas acabam carregando características do local de onde elas surgiram. Observem que elas sempre partem de um determinado lugar, então ela vai carregar as características de onde ela surgiu. Quando a gente fala das massas de ar, elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, tá? Observem. Aqui nós temos também o mapa do Brasil com as massas de ar, né, que ocorre no período do inverno. Então agora, galerinha, para a gente encerrar, né, essa parte aí do que a gente está estudando sobre clima, nós vamos falar sobre os climogramas. Na verdade, quando a gente fala de climograma, a gente está falando de uma representação gráfica de alguns dados climáticos, como a chuva e a temperatura. Chuva, nós vamos usar o termo precipitação, tá? Então comecem a se acostumar com essa palavrinha. Quando a gente falar de precipitação, nós estamos nos referindo à chuva. E que o climograma, ele trata-se de um recurso que é fundamental exatamente para a realização de estudos sobre clima, para a gente entender os climas. E esse gráfico, que é o climograma, ele acaba apresentando informações sobre as médias mensais da precipitação, da chuva, né, que é a mesma coisa, e também da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Inclusive, vocês podem observar aqui nesse climograma. Se vocês observarem, nós vamos ter aqui o período de um ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante. Com as colunas, eu vou representar a quantidade de chuva que aconteceu em cada mês. Olha, a precipitação está aqui, ó, na coluna azul. Então, por exemplo, aqui eu já posso observar que no mês de janeiro choveu cerca de 240, então foi um pouquinho mais, vamos dizer que foi 250 milímetros de chuva. Então, se eu for para o mês de fevereiro, eu também vou saber fazer a leitura da quantidade de chuvas no mês de fevereiro lá em Brasília. Se vocês observarem, aí a gente vai ver aqui que nos meses de junho, julho e agosto a quantidade de chuva foi bem baixa, não é isso? E a gente vai observar essa linha. O que é essa linha? Essa linha ela vai medir a temperatura de acordo com os meses do ano. Aqui, olha, a temperatura ela vem apresentando aqui, então eu vou observar. No mês de janeiro, a temperatura ela deu em torno, eu vou fazer isso, olha, para eu poder identificar mais ou menos qual foi a temperatura. Então, foi entre 15 e 20, vamos colocar que foi em torno de 18 graus, né? Vamos observar isso. A gente pode, daqui a gente traça uma linha até aqui, olha. Então a gente pode dizer que foi uma média de 18 graus. No mês de fevereiro, olha, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Inclusive, eu tenho que me atentar porque houve uma oscilação da temperatura, houve uma mudança e tudo está sendo marcado pela linha. Então, eu posso saber a temperatura lá da cidade de Brasília durante todos os meses do ano. E esse gráfico, ele é chamado de climograma, que vem representado por meio da precipitação, que eu vou chamar de chuva, e da temperatura, certo? Facinho, não é? Então, tá vendo? Facinho da gente aprender. Depois eu vou passar uma atividade para vocês que vocês irão completar um climograma que vai ser bem fácil. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte, aí a gente vai fazer um exercício para a gente já entrar em outro conteúdo onde a gente vai falar dos climas no mundo, porque nós já entendemos aí todas as características do clima, né? Já entendemos aí sobre o climograma, então vai ficar muito mais fácil.